Sem mais delongas aqui, já adentrando talvez não, definitivamente, a pauta que vem mais repercutindo desde ontem, que é mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que dessa vez determinou que a Polícia Penal reforce o monitoramento presencial de Jair Bolsonaro por risco de fuga supostamente iminente. Meus amigos, o ex-presidente segue em prisão domiciliar, como vocês sabem, e após esse pedido, a Polícia Federal respondeu que para fazer o monitoramento efetivo, teria que realmente colocar os agentes dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro. Claro que essa decisão tem gerado uma polêmica imensa, principalmente entre os apoiadores do ex-presidente. Vou aqui com o Mano Ferreira mais detalhes fáticos, os dados concretos, o que a gente sabe, quais são as justificativas, e depois a gente sai aqui para debater. Vamos lá. Vamos lá, Marinho. Primeiro, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes responde a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que enxergou nas recentes evidências de minuta de pedido de asilo do presidente para a Argentina, juntando com aquela outra visita que ele fez à Embaixada da Hungria, elementos que, na visão da PGR, são suficientes para supor um eminente risco de fuga do ex-presidente e, por isso, o pedido de reforço do monitoramento. Vale lembrar, o ex-presidente já está usando uma tornozeleira eletrônica, além de ter a sua prisão domiciliar. Esse tipo de pedido, na prática, tem um único precedente registrado até hoje, que foi o caso do ex-ministro Nicolau dos Santos Neto, que foi ministro do Superior Tribunal do Trabalho e, todo mundo lembra, um emblemático caso de corrupção envolvendo desvios numa obra do tribunal. Então, no mínimo, Marinho, polêmica o pedido da PGR e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos aqui se atentar, pessoal, aqui para respeitar os fatos como eles se deram, tá? O pior, parece que nessa história toda, é o encadeamento dos fatos, a ordem dos fatos, como que essa decisão acaba nascendo. Basicamente, um deputado do PT faz o pedido à PGR, a PGR acata, a PF se apressa em tentar colocar em prática e operacionalizar o que para muitos parece mais uma decisão que parece, enfim, uma prevenção absolutamente excessiva, beirando o absurdo, sinceramente. Mas eu quero ouvir aqui os meus pares. David de Tarso. Não, Marinho, sem dúvida alguma. E tem alguns elementos também. No pedido do Lindenberg Farias, que foi quem fez essa solicitação, né? Ele que é parlamentar do PT, da sigla, ele diz que a casa onde Bolsonaro está em Brasília fica a 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos também. Então, assim... Explica por que isso é relevante. Muita gente não sabe. Porque assim, com a chegada do julgamento, que está previsto agora, o julgamento está previsto para o dia 2 de setembro, a expectativa é de uma possibilidade de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que alguns componentes assim que a gente vê em relação a isso é uma precaução que, sei lá, beira realmente as narrativas que são geradas em torno disso, para que tenha alguma construção. Uma das questões é que as embaixadas são consideradas, tecnicamente, um território do outro país, né? Então, sim, como se, ao entrar num território da embaixada americana, o Bolsonaro eventualmente estaria entrando no território americano e, portanto, o Brasil não teria a possibilidade de prendê-lo dentro da embaixada americana. Vale lembrar, na Venezuela, por exemplo, diversos dos opositores do regime acabaram recorrendo ao asilo dentro de embaixadas. Você lembra que a embaixada da Argentina lá em Caracas foi alvejada também? Não teve isso? Exatamente. Inclusive, teve aquele momento que o Brasil ficou gerindo a embaixada da Argentina após um rompimento diplomático do regime com a Argentina, num contexto em que havia diversos opositores, inclusive o Pedro Rúcio, que foi coordenador de campanha da Maria Corina Machado e está exilado na embaixada da Argentina até hoje. Só que dentro desse pedido todo, né, o Alexandre de Moraes estabeleceu que a Polícia Penal que faça essa supervisão pelo lado de fora. Aí entrou no circuito o chefe da Polícia Federal dizendo que eles também podem fazer esse monitoramento, só que para ter eficiência, teria que ser com agentes dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos lá. Esse encadeamento, essa evolução dos fatos é tão maluca, sinceramente, que parece que, sinceramente, Alexandre de Moraes é o que está colocando freio, parece o ponderado diante dos últimos fatos. Doutora Priscila Silveira, é por aí?
Tem precedente para isso? Sim, bom dia, Marinho, meus colegas aqui de programa, toda a nossa audiência. Marinho, o único precedente que eu me recordo, né, desse tempo todo que eu trabalho até com isso, foi o precedente colocado pelo aquele juiz chamado do juiz Lalau, né, que era o do trabalho mesmo, que ele teve nesses mesmos moldes. Agora, quando você coloca que o Alexandre de Moraes, o ministro, estaria sendo ali mais ponderado, eu vou até concordar. Em que sentido? Dentro de um poder geral de cautela, Marinho, a gente tem duas situações. Ele poderia colocar várias cautelares diversas da prisão, que são chamadas inominadas, que não estão ali na lei, como, por exemplo, esse pedido feito para colocar policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou ele poderia, como ele colocou, de policiais penais ficarem ali na porta. Eu, particularmente, acho excessivo, mas a gente não pode deixar de lembrar os fatores que ensejaram esse medo, né? Aqui, essa cautela colocada, que foi o fato dele ter ido a uma embaixada ali anterior. Na Hungria, né? Isso, da Hungria. Só que a gente precisa lembrar que isso não é contemporâneo, não é? Em fevereiro do ano passado, né? Então, para decretar algumas medidas, Marinho, é importante que a gente fale para a nossa audiência que precisa de contemporaneidade, fatos que realmente coloquem efetivamente em risco ali a fuga dele. Agora, duas coisas também são importantes. A questão da embaixada, a gente é signatário de uma convenção, que é a Convenção de Viena, e torna a embaixada inviolável, tá? Então não é território estrangeiro, ela é inviolável. E aí, quando esse medo dele entrar lá, porque se ela é inviolável, eles não poderiam entrar dentro dessa embaixada. Eu só vou lançar uma enquete aqui, porque eu quero realmente estar sempre aqui trazendo vocês para participar com a gente cada vez mais. E tá lançada a enquete do dia lá no nosso canal no YouTube, pessoal. Turbinem lá os votos de vocês, a opinião de vocês é importante. E a pergunta é se você, do outro lado, concorda que a Polícia Penal atue dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro, como sugere a Polícia Federal. Fica aí lançada a pergunta, a enquete do dia. A gente quer muito ouvir o voto de vocês e entender. E sentir o pulso da nossa audiência é importante para a gente saber onde a gente está pisando e com quem a gente está falando. Agora, ao que tudo indica, a gente já vai aqui com o Fernando também, um breve comentário, mas pelo andar da carruagem, a Polícia Federal, inclusive, pode alguns líderes e chefes e delegados da Polícia Federal ser alvos, inclusive, das ações articuladas pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, possivelmente Lei Magnitsky, até num segundo round. Agora, pelo andar da carruagem, parece que a PF não vai nem deixar mais o Bolsonaro tomar laxante para soltar o intestino daqui a pouco, pelo amor de Deus. Bom dia a todos, bom dia meus companheiros, a quem nos assiste. Eu acho que o ponto negativo dessas medidas é que, além de criar uma insegurança muito grande jurídica no país e instigar talvez até contramedidas que venham de fora, isso pode ter um efeito até oposto ao que eles desejam, que é criar uma certa simpatia por quem está sendo ali até vilipendiado por essas medidas. Né? Então, que já não está. Exato. Então, ao fazer isso, é como se eles estivessem calando, silenciando, escondendo o Bolsonaro e ao invés disso ocultar ele, vai acabar colocando ele mais em projeção e tendo um efeito de quase que martirizá-lo, né? Ele vai se tornar um mártir vivo. Ele vai ter toda aquela simpatia que é gerada na população por estar sendo injustiçado sem estar morto. Né? E o problema do mártir vivo é que ele pode voltar depois e mais forte ainda. Eu acho que, enfim, qualquer um com bom senso e que não esteja com uma cegueira ideológica irreversível há de reconhecer que um presidente da República preso é ruim para o país em qualquer circunstância, mas claro que no meio dessa micareta de fanboys de políticos dos dois lados, já tem gente ali com rojão, com salgadinhos e champanhe pronto para ser brindados, do outro vai ter muita consternação e lamentação. Mas, de qualquer forma, parece que já são favas contadas, é questão de tempo, mas, de qualquer forma, a forma com a qual as etapas vão se sucedendo uma atrás da outra, esse calvário vai acontecendo, parece que a acusação vai se deslegitimando diante da opinião pública e você só pode ser doido de menosprezar isso como um fator, olhando até para o ano pré-eleitoral que a gente está, né? 10 horas e 11 minutos pontualmente. David de Tasso, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, também se pronunciou? Ela se manifestou por meio da rede social, ela disse que a vigilância 24 horas por dia é uma humilhação. Ela ainda, na postagem, disse que, abre aspas, a cada dia que passa o desafio tem sido enorme, resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar, então, as humilhações. Ela fez essa publicação no Instagram, nos stories, né, que somem em 24 horas, mas fato é que a gente tem que trazer um ponto que eu acho que é fundamental. Muita gente fala, e até mesmo eu também acredito nisso, que o ex-presidente Jair Bolsonaro já é dado como condenado nessa situação. Apesar do julgamento ainda não ter ocorrido, ele já está praticamente condenado. Eu acho muito difícil reverter dessa situação.
Será que ele já não teria tido esse movimento de fugir antes da tornozeleira ou de qualquer outra situação que foi imposta a ele? Então, realmente assim, parece extrema essa atitude. E antes do julgamento também, ele já sofrendo com uma prisão domiciliar. A minha concepção, eu acho que é extremamente desnecessária essa medida de colocar o monitoramento ali 24 horas por dia. A gente viu até na imagem ainda há pouco, né, para quem nos acompanha por imagem ali, o Fusca na garagem. É mais fácil tirar o cachimbo do trambulador do Fusca e não deixar ele fugir do que essas medidas todas que estão sendo impostas. E a Polícia Federal também falou, Marinho, que um dos motivos é que a tornozeleira eletrônica, ela tem internet e que poderia a internet falhar e nesse sentido ele poder de alguma maneira fugir. Eu também acho que isso até é verdade, mas ele dentro de casa, né? Então eu acho que realmente ali foi uma questão bem excessiva, essas cautelares ali diversas da prisão, cada vez mais sendo colocadas, muito embora, como você bem colocou, David, a gente teve ali cenários anteriores, né, de que ele pretenderia, mas para poder dar prisão para alguém, a gente precisa ter efetivamente, né, que ela vá fugir, não meras questões ali presuntivas. E o Fernando também falou uma coisa que é importante, né, da gente aqui colocar, que só não prenderam ele ainda justamente para não dar mais força, Maria. Lembrando aqui, o processo corre desde 2023, ele já está com o passaporte apreendido pelo menos desde quando ele voltou dos Estados Unidos para o Brasil. Tornozeleira eletrônica devidamente instalada há menos de 2 meses, ou seja, amplas oportunidades ele teve ou de fugir ou de até ter permanecido nos Estados Unidos naquela conjuntura, mas claro, enfim, vão, claro, que justificar todas essas medidas a partir daquela carta escrita para o Milei pedindo asilo, a própria noite que ele pernoitou ali na Embaixada Húngara em Brasília. 2 noites, né? 2 noites, então foram 2. 10 horas e 14 minutos.